Glória a Deus. Amados, vamos dar continuidade ao culto, com a ministração da palavra de Deus. Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Colossenses. Aleluia. Livro de Colossenses, no Novo Testamento, está depois de Gálatas, depois de Efésios, depois de Filipenses, e aí vem Colossenses. Aleluia, glória a Deus. O momento agora, amados, é de abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Amém. Até agora nós falamos com Deus, nós cantamos, né? Nós oramos, nós exaltamos o nosso Deus com os nossos cânticos, né? Adorando a Deus com cânticos espirituais. Mas agora nós estaremos meditando na palavra de Deus, Colossenses, no capítulo 13. Nós vamos começar no versículo Colossenses, capítulo 1, no versículo 10. 10 no versículo, capítulo 1, versículo 10 de Colossenses, até o 14. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar, falando conosco, amém, abrindo o nosso coração, amém, para que nós possamos entender sua palavra. Quem quiser ficar de pé, pode ficar. Quem quiser ficar sentado, mas vamos abrir os nossos corações para a palavra de Deus. Primeira de Colossenses, capítulo 1, versículo 10 em diante, diz assim: para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aleluia! E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Versículo 13 diz: ele nos tirou do poder das trevas. Presta bem atenção, amado. Jesus nos tirou, nos resgatou do poder das trevas. Aleluia. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. Em Gálatas, no capítulo 3 e 13, está um pouco antes de Efésios, né? Os irmãos estavam em Colossenses, aí em Gálatas, no capítulo 13, Gálatas, no capítulo 3, e o versículo 13 também, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé a promessa do Espírito Santo. Cristo nos resgatou da maldição. Amém? Né? Nós lemos lá em Colossenses 3 e 13, né, que ele nos tirou do poder das trevas, né? É a mesma coisa. Ele nos resgatou da maldição. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Aleluia. Diz aqui a palavra de Deus que ele nos fez idôneos.
Olha, amados, a obra que Deus fez, Ele nos tirou da maldição, Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou do domínio de Satanás, porque a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está sob o poder das trevas. Por isso nós vemos tanta maldade, tanta maldição, tanta ruindade do ser humano para com o seu próximo, né? As pessoas não estão nem aí para os outros. Se multidões estão com dificuldades, passando fome, os políticos não estão nem aí. Eles só estão multiplicando os seus salários. Mas o salário do trabalhador não é mexido, eles não estão nem aí. Eles que ganham 40 mil, querem ganhar 80, 100 e não estão nem aí. O ladrão não se importa de estar roubando um pai de família e tirando às vezes o leite de uma criança, não está nem aí. Seja 10 reais, 100 reais, não estão nem aí para comprar drogas, né? O mundo, assim, nós que assistimos às vezes o repórter, algum jornal, nós ficamos assombrados com as notícias que nós vemos. Como eu falo com os irmãos, né? Que Deus está irado. A palavra de Deus nos diz: tu és um Deus justo, que sente indignação todos os dias. Todos os dias Deus está indignado. Todos os dias Deus está irado. Como Ele estava com Sodoma e Gomorra. Ele não estava aguentando mais tanta maldade, tanta perseguição, tantos adultérios, tantas prostituições, tantos roubos, tantos assassinatos. Ele não suportou mais. E a Bíblia diz que os anjos desceram, né, para ver de perto o clamor, né, daqueles que estavam sofrendo, padecendo, né? E quando foi constatado, Deus trouxe ali a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Trouxe fogo sobre aquela cidade. As pessoas falam, mas os que estavam sofrendo eram inocentes? Não. Porque quando eles tinham oportunidade, eles faziam com outros. Era o espírito dominando aquela cidade. E pela mesma forma, hoje o espírito do maligno está dominando o mundo, né? Por isso a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno, está afundado no maligno. Amém. Aleluia. Então o mundo se tornou maldito por causa das obras satânicas. Mas aí veio Jesus. A palavra de Deus nos diz que o Verbo se fez carne e se manifestou, né? E Jesus se manifestou. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitou, né? Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora presta bem atenção, amados, o que está escrito em João capítulo 1, né? Se vocês começam a meditar e ver a grandeza, né? Nós vamos ver que a Bíblia diz que a todos quanto creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Poder para tornar é porque não são. Eu já expliquei isso para os irmãos. Os filhos de Deus são aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Mas não é aceitar Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador, não. É aceitar a palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus, é andar da maneira como Deus deseja que andamos, né? Então a palavra de Deus nos diz que Ele nos resgatou da maldição deste mundo, da condenação deste mundo, né? Ele, como nós lemos, né? Jesus, ele transformou, o desejo dele é transformar nossas vidas, é nos guiar, é nos conduzir. Como eu falei, né, que quando Pedro que foi ao encontro de Jesus, ele começou a afundar, mas ele estava no caminho certo.
Às vezes, amados, nós estamos no caminho certo. Às vezes nós estamos obedecendo a palavra de Deus e começamos a desfalecer a nossa fé. Começamos a tribulação é tão grande, as lutas são tão grandes, que a gente pensa que não vai mais aguentar. Não é verdade. Não é verdade? Então nós clamamos ao Senhor, nós clamamos por socorro, nós clamamos pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, e Ele vem ao nosso auxílio. Aleluia. Ele vem para nos socorrer. Então nós podemos falar como salmista, né? Ora para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados, o nosso socorro está no Senhor. Mas nós precisamos, amados, tomar decisões. Não, eu vou servir a Deus. Se nós tomamos esta decisão, se nós tomamos a decisão de sair do barco, de deixar este mundo, sair do curso deste mundo, né? Se nós assim desejamos, então nós passamos a andar no caminho. Como Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós estamos no caminho, amado, o socorro nosso é garantido. Por quê? Porque Ele pagou o preço. A Bíblia diz que Ele se tornou maldito por nós. Ele levou sobre si as nossas culpas. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas fraquezas. Então Deus se manifestou em carne, é para sofrer as nossas dificuldades, sofrer as nossas necessidades. Jesus, sendo Deus, o Verbo se fez carne, né? Como eu já expliquei para os irmãos, Ele não fez a carne, Ele se fez carne. Quando Ele fez a carne, Ele fez Adão e Eva. Mas Ele se fez carne, Ele se tornou carne, Ele sentiu as nossas fraquezas, Ele sentiu as nossas necessidades, tudo aquilo que nós passamos hoje Ele passou, todas as dificuldades que nós temos Ele suportou. Ele foi traído, como muitos de nós somos traídos pelas pessoas que confiamos, né? Em tudo Jesus passou por nós, Ele tomou o nosso lugar. Na cruz do Calvário, ali foram crucificados os nossos pecados, as nossas iniquidades. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então Ele derramou o seu sangue. O sangue de Deus foi derramado em nosso favor. Está escrito lá em Atos. Os irmãos não precisam abrir a sua Bíblia para não demorar. Mas está escrito em Atos, no capítulo 20, o versículo 28, diz assim, ó: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, para apacentar a igreja de Deus, que Ele adquiriu com seu próprio sangue. Olha que versículo tremendo, irmão Geraldo. Não é? Olha só, Paulo está falando aqui, ó, com os discípulos, né? Com os mestres que estavam na liderança das igrejas por onde ele passava, os bispos, né? E ele falou assim, ó: cuidai vós mesmo e de todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus. A igreja de quem? De Deus. A igreja de Deus, que Ele quem? Deus, adquiriu com seu próprio sangue. Os irmãos estão entendendo? Ele adquiriu com seu próprio sangue. Mas como Deus poderia adquirir a sua igreja com o seu próprio sangue, se Ele é Espírito? Não é? Ele é Espírito, mas por isso mesmo,
né? Nós examinamos que nós vemos, o verbo se fez carne, o verbo se fez sangue, né? Ele se fez carne, para quê? Para derramar o seu próprio sangue em resgate da sua igreja. Ele se tornou maldição por nós, ele tomou o nosso lugar de maldição. Ele não pecou, mas tomou o nosso lugar de pecador. A Bíblia diz que ele foi crucificado entre dois ladrões. A Bíblia diz que ele foi contado entre os bandidos, né? Ele ali pregado na cruz do Calvário, para aqueles que não sabiam o porquê ele estava ali sendo crucificado. Naquela época se crucificavam eram os ladrões perigosos que eram crucificados. Então, para aquela multidão que não conhecia Jesus, Jesus era mais um bandido, era mais um ladrão, entre todos que eram crucificados na época. Mas ali era o próprio Deus, manifestado em carne, derramando o seu próprio sangue para resgatar as nossas vidas. Por isso nós lemos, né, como nós lemos, que ele nos resgatou do poder das trevas. Ele entrou no meio das trevas. Ele entrou no mundo de pecado e iniquidade para nos resgatar. Amém, Senhor. Mas nós precisamos tomar a decisão de seguir a Jesus. Por isso ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amados, esta é a nossa condição, para que nós sejamos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Aleluia, né? Como nós lemos em Gálatas no capítulo 3, nós lemos que, aleluia, 3:13, nós já lemos que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Os irmãos podem entender isso? Deus se fez maldito por nós. Sou eu que estou falando? Ou está escrito? Está lendo aí, irmã Márcia? Não é? Leia aí para nós, irmã. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Porque todo aquele que era pendurado no madeiro eram ladrões, estrupadores, assassinos, né? Pessoas malditas, pessoas que a sociedade não se agradava delas, não é isso? Então, amados, ele se tornou maldição por nós. E o que nós podemos e o que nós fazemos por ele? Não é mesmo? O que nós fazemos por ele? Nós somos capazes, ele se renunciou por nós. Ele sendo Deus se tornou carne. Ele sendo santo se tornou maldito por nós. Sofreu a condenação de malditos. E às vezes nós não entregamos, não queremos, nós não negamos a nós mesmos, nos nossos pensamentos. Nós queremos servir a Ele, é do nosso jeito. Nós queremos servir a Ele, eu vou servir a Deus. Claro que eu vou, mas do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, do jeito que me é favorável. Eu não vou negar meus pensamentos, eu não vou negar meus sentimentos, eu não vou negar o que os meus pais me ensinaram, eu não vou negar o que eu aprendi desde criança. Mas Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem e siga-me. Aleluia. Irmão Geraldo está aqui, ó. Quando eu preguei para ele, preguei para o irmão Geraldo uns 4, 5 meses, não é isso, meu irmão? Uns 5 meses, uma vez por semana. Mas quando ele viu que ele tinha que negar a si mesmo, ele negou. Os vizinhos de lá ficou tudo atônito. Por quê?
Já falei com os irmãos, mexia com bar, vendendo cachaça, cerveja, era o ganha-pão dele, churrasquinho, frango assado, o bar dele era lotado. Eu sempre ia lá comprar refrigerante, mas quando ele ouviu a palavra de Deus, ele creu. E sabe o que ele fez? Ele jogou tudo fora. Ele jogou as cachaças, ele acabou com tudo, os cigarros, tudo aquilo. Os vizinhos dele falaram que ele estava doido. O enteado dele entrou na justiça contra ele, falando que ele estava, que ele estava perturbado da cabeça, porque ele estava dando tudo para a igreja, ele não deu nada para a igreja, não. Eu peguei as coisas da minha loja E jogou tudo fora. Fora e vendi. Tá vendo? Tá vendo, irmão? É isso que Jesus espera de nós, decisão. Quando Jesus foi ao encontro dos discípulos no barco, Jesus já sabia, porque ele conhece tudo, ele conhece o fim de todo o princípio. Ele sabia que Pedro ia ao encontro dele. Isso eu te afirmo que ele sabia. Ele sabe tudo. E no fim, pelas decisões que Pedro sempre tinha, Jesus colocou ele como líder de todos. Jesus entregou ele a chave do reino dos céus. Por quê? Porque ele tomou a decisão. Ele tomava a decisão. E nós não tomamos a decisão de servir a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Irmão Geraldo, em poucos meses que ele ouviu a palavra de Deus, ele decidiu a vida dele. Agora era para ele estar lá no bar, lá ganhando dinheiro, vendendo muita cachaça. Hoje é final de semana, vendendo muita cerveja, vendendo tudo. Está sempre conosco aqui. E não morreu de fome, né? Até hoje. Deus tem cuidado, não é isso? Deus. Amém. Deus, quando Pedro decidiu ao encontro de Jesus, ele estava no caminho de encontro a Jesus. Ele teve suas dificuldades? Teve. Ele teve as suas dúvidas? Teve. Ele começou a afundar? Começou. Mas quando ele estava afundando, Jesus foi e pegou ele pela mão. E novamente ele passou a andar sobre as águas. Amém. Jesus não carregou Pedro. Não. Jesus o tomou pelas mãos. E ainda falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Porque Jesus esperava que ele tivesse mais fé. Amados, Deus está esperando que nós tenhamos mais fé para decidir. Porque vai chegar o momento que Deus vai desistir de nós. Vai chegar o momento que Deus vai desistir de nós. Por quê? Porque nós não tomamos a decisão. E aqui na minha Bíblia está escrito aqui, que eu não acabei de ler. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Aleluia. Amém, irmão. Está vendo? Para que nós pudéssemos receber a bênção de Abraão. Amém. Para que aos gentios fosse pregado o Evangelho. Nós somos gentios. Gentio é todo aquele que não faz parte da descendência de Abraão, de Israel. Saiu, não é israelita, é gentio. São pessoas que estavam no mundo das trevas e ele nos resgatou e nos transportou do reino das trevas para o reino dos santos, da luz. Então, amados, se nós temos esperança de entrar no reino dos céus, não vai ser do jeito que nós queremos. Não vai ser do jeito que nós pensamos. Se Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, amado, não sou eu que estou falando. Os irmãos, não adianta ficar frequentando igreja se não decidir. Os irmãos estão entendendo? Porque ele está tentando nos resgatar das trevas. Nós estamos em trevas. Todo aquele que não foi batizado, que não teve os seus pecados perdoados, em nome de Jesus, está em trevas. Precisa do perdão dos seus pecados.
É a única condição para nós sermos salvos. E se nós não tomarmos essa decisão, eu dou glória a Deus. Eu falo isso porque estou pregando. Mas eu com 22 anos eu desci as águas do batismo. E já faz 45 anos. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tive paz. Aleluia. Porque os problemas vêm, mas eu tenho quem me ajuda. Eu já contei para os irmãos que já tentei até suicídio. Não tinha paz. Não tinha dificuldade, não tinha necessidade nenhuma. Meu pai não era rico, mas era suficiente, cuidava bem de nós. Mas havia um vazio dentro de mim que eu não entendia. E quando os jovens hoje ricos, podres de ricos, suicidam. Há um tempo atrás, me falaram que o dono da Fiat, um dos maiores presidentes mundiais da Fiat, tinha um filho problemático, sempre tentando suicídio, até que conseguiu suicidar. Agora imagina, irmãos, o pai fez tudo, dava tudo ao filho. Diz que até um time de futebol ele queria comprar para o filho. Tudo porque ele gostava muito de esporte, mas ele suicidou. Por quê? Porque não é o dinheiro, não é a paz do mundo que vai nos impedir de estarmos em depressão. A única coisa que preenche o vazio do ser humano é o Espírito Santo. Amém. Amém. Sabe por quê? A fé no Espírito Santo. Amém. Mais nada. É a comunhão com Deus. Sim. Exatamente. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, havia um grande vazio no coração deles. Havia um grande vazio. Este grande vazio foi passado a todas as gerações. Né? Porque o homem deixou de ter parte com Deus. Adão e Eva tinham comunhão com Deus, tinham parte com Deus. E quando eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso. Então nós vemos que logo após os primeiros filhos, o filho primogênito matou o segundo. Por quê? Por ciúmes. Porque as pessoas muitas vezes têm tudo, tem dinheiro, tem família, né? Tem pai, tem mãe, tem irmão, tem mulher, tem tudo, mas se não tiver comunhão com Deus, vai ter sempre esse vazio dentro dele. Aí fica aquela coisa, eu falo, não, eu tenho tudo, mas está faltando uma coisa, e essa coisa que falta, ela é avassaladora. E a pessoa não sabe o que é. Sente a falta de algo que não sabe o que é. Por isso Jesus diz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A minha paz vos dou. Uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Jamais vai se suicidar. Vai estar cada dia buscando mais ao Senhor. Amados, Jesus está tentando resgatar essa humanidade das trevas, da maldição. E as pessoas, né, elas estão satisfeitas com migalhas. Estão satisfeitas com pequenas bênçãos de Deus. Nós não podemos estar satisfeitos com pouca coisa de Deus, sabe por quê? Porque Ele tem muito mais para nos dar. Lembra os irmãos de Moisés, né? Que tinha comunhão com Deus, que falava com Deus face a face, né? Ouvia a voz de Deus, Deus dizia para falar com Deus, mas ele queria ainda mais de Deus. Ele falou, Senhor, se eu tenho achado graça diante de Ti, deixa-me ver a Tua face. Olha que tremendo, né? Nós não podemos estar satisfeitos com o que recebemos de Deus, nós precisamos buscar mais e mais. Por isso a palavra de Deus nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque ninguém conhece Deus plenamente. Nós vamos conhecendo Deus gradativamente através da Sua palavra. Mas o primeiro degrau dessa escada
é o batismo. Quem não for batizado em nome de Jesus, nunca será salvo. Porque Deus não é mentiroso. Não sou eu que estou falando. Jesus não é mentiroso. Jesus falou, está escrito em Mateus 16:16. Pega aí para nós, irmão Marcos 16:16. Presta bem atenção, não sou eu que estou falando. Então não adianta eu falar assim, Jesus é misericordioso, não. O que nós vimos nós vimos nos cultos atrás? Que quem vai nos julgar é a palavra de Deus. Não foi isso que eu falei no sábado passado? Quem vai nos julgar é a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia, porque obedeceu a palavra de Deus está salvo, não obedeceu está condenado. Pode ler. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem não for batizado será condenado. Quem não crê, para ser batizado precisa crer, não precisa? Sim. Não é? Sim. Quando você vai querer viajar para uma cidade, né? Quando você sai, eu vou para Vitória. Então você tem o destino da Vitória, da cidade de Vitória. Rio de Janeiro. Você vai pagar a passagem, você vai com o seu carro, mas você vai tomar o caminho em direção àquela cidade que você quer. E para nós irmos a Jesus, para nós irmos a Deus, nós precisamos entrar no caminho. E Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho. E obedecer a Jesus é obedecer a sua palavra. Como nós vimos nos cultos passados, que é a palavra que vai nos julgar. Hoje, um juiz vai determinar a sentença de alguém para condenar ou para condenar ou absolver, vai ser segundo a lei do país, não é isso? O juiz não determina, né? Ele não determina 200 anos de prisão, não. Existe um limite, são 30 anos. Ele tem que obedecer ali. Então a pessoa pega 30 anos por uma morte, 30 por outro, 30 por outro. Eu fico assim, o cara está condenado várias vezes 30, já mais de 200 anos, por que não é prisão perpétua de uma vez? Porque a lei, nossa lei não é prisão perpétua. A do Brasil não tem prisão perpétua. Às vezes a pessoa vai cumprir tantos anos por uma morte, tantos anos por outra, tantos anos por outra, tantos anos por outra. Às vezes soma mais de 200 anos de prisão. Mas é só 30 por cara. Não é assim a nossa lei? Né? E às vezes a nossa lei é tão fraca que eu acho que a pessoa cumpriu um terço da coisa, já passa por regime sem aberto. E aí mata de novo. Aí volta para a cadeia. Aí o homem soltou só para outros. Aí o juiz soltou, a lei soltou, para quê? Para ele matar outros. Nós não temos visto essas coisas, porque este mundo é maldito. Nós estamos num mundo maldito. A Bíblia diz, né, que o mundo jaz no maligno, está sob o domínio do maligno, mas Jesus está tentando de todos os meios, né? Jesus está tentando, está enviando os seus servos, missionários, pregadores, de casa em casa, de bairro a bairro, de cidade a cidade, em igrejas, no rádio, na televisão, tentando salvar as almas. Mas as almas não, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. E é do nosso jeito que nós vamos para o inferno. Porque nós precisamos entrar nas ordenanças da palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cristo se fez maldição por nós, como a irmã Márcia leu. Agora, se Deus tomou o nosso lugar e se fez maldito por nós, Ele vai nos deixar agir da nossa própria maneira? Amém. E, terminando, eu gostaria de falar com os irmãos uma coisa. Presta bem atenção. Você
se comprasse uma mansão, arrumasse um dinheiro, eu não sei a condição financeira de ninguém, mas 2 milhões de reais para comprar uma mansão. 2 milhões de reais. Comprar uma mansão. Você aceitaria que alguém entregasse para você um barraco na favela? Por 2 milhões de reais? Não. Se você comprasse um carro de 1 milhão de reais, você aceitaria? Pagou 1 milhão de reais por determinado carro, uma BMW, você aceitaria um Fusquinha? Ah, nós vendemos o BMW para outro, mas nós temos aqui um Fusquinha para você. Você aceitaria? E por que nós queremos obrigar a Deus a nos aceitar do jeito que nós somos? Se Ele pagou um preço altíssimo, se Ele pagou preço de sangue, se Ele se fez carne, né? E se tornou como um de nós, para quê? Nos paga um preço altíssimo. E agora nós vamos obrigar Deus a, se o Senhor quiser me salvar, é do meu jeito. Não é do seu jeito, não. Não é conforme a sua palavra, não. Eu creio que eu sou salvo, não preciso de batizar, não. Você acha que Deus vai aceitar isso? Será que Deus é mais bobo que nós? Se nós não aceitamos por 2 milhões um barraco na favela, se nós não aceitamos um Fusquinha por 1 milhão de reais, como nós queremos obrigar Deus a nos aceitar do jeito que nós somos? Por isso a palavra de Deus nos diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Nós precisamos nascer de novo. E isto só nas águas do batismo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, né? E você que ainda não tomou a sua decisão de ser batizado, decida. Está custando a sua alma. Se de repente vocês forem resgatados, separados dessa vida, como todos nós vamos ser, não estiver cumprindo a palavra de Deus, não adiantou frequentar a igreja. A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Eu não vim aqui em vão, eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. Porque eu sei que o Evangelho está sendo pregado, por salvação ou para testemunho. Eu tenho pregado, eu tenho insistido, eu tenho falado, a decisão é de cada um de vocês. Quando eu ouvi isso, eu custei a chegar no dia de domingo para ser batizado. Clamava a Deus dia e noite para não deixar eu morrer. Não, Senhor, vou ser batizado de domingo. Me ajuda, me ajuda. Eu tinha medo, porque eu criei que se eu não fosse batizado, eu seria condenado. E eu não quero ser condenado. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por mais um culto, por mais uma palavra que o Senhor trouxe a nós, esperando de nós a decisão. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai Deus, celeste, Deus maravilhoso, glorioso e tremendo, Deus digno de todo louvor, de toda adoração. Nós te louvamos, Pai querido, nós te adoramos, nós suplicamos a Ti, meu Deus, tenha misericórdia das almas, ajuda elas a tomar a decisão, Senhor, em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. Tenha misericórdia daqueles que não puderam chegar. Santo é o teu nome. Nós te amamos, Deus. Eu te amo, Senhor. Aleluia. E tudo que o Senhor me mandar fazer, eu quero fazer em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A paz do Senhor, irmão. É quente. Senhor, irmão. Que frio é esse? Provavelmente, o pastor já do ano que vem eu não vou Que frio ver é mais. esse? Aí o pastor já vai providenciar outro para mim. Vou terminar esse ano. Já vai terminar não. Aí a partir do ano que vem eu não vou ver mais. Eu ainda não falei com ele. Já eu quero ir para outra cidade.
Porque eu creio que eu. Quer ser mais perto? Não, é porque eu creio que aqui eu já fiz a minha missão. Eu creio que os irmãos já sabem, tem ciência. Se não forem, vai ficar. Eu já preguei. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, Jesus falou com os seus discípulos: quando entrardes numa cidade e eles não vos receberem, sacude o pó de vossos pés. Né? Quer ver? O próprio Jesus